Yeah. Existem dores que não aparecem no rosto, mas moram dentro de casa. Silêncios na mesa, portas fechadas, feridas entre pessoas que se amam. Eu vi minha casa quase desmoronar, mas também vi Deus fazer o impossível. Lembro das noites pesadas naquele lugar, onde ninguém conseguia mais conversar, cada um preso na própria dor, enquanto a paz desaparecia aos poucos sem cor. Palavras lançadas como flechas no ar, mágoas difíceis de cicatrizar. E o amor que um dia foi tão forte parecia ter se perdido pelo norte. As orações ficaram mais silenciosas, as refeições mais dolorosas, os sorrisos foram ficando raros e os abraços pareciam cada vez mais caros. Eu perguntava a Deus onde o Senhor está, porque parecia que tudo ia acabar. Mas enquanto eu enxergava a destruição, o céu trabalhava na restauração. Porque Deus entra onde ninguém consegue entrar, toca feridas que ninguém pode curar. E quando a esperança parece morrer, Ele faz a vida renascer. Ele restaurou minha casa quando tudo parecia perdido, transformou lágrimas em esperança e sarou o que estava ferido. Ele restaurou minha casa, trouxe paz ao coração, o que estava dividido Ele uniu com sua mão. Hoje existe luz onde havia dor, porque Deus visitou o nosso lar com amor. Foi um processo de perdão e rendição, deixar Deus agir no coração, porque não existe restauração verdadeira sem humildade sincera. Teve conversa que precisava acontecer, lágrimas que precisavam descer, orgulhos que precisavam cair, pra que o amor pudesse ressurgir. A presença de Deus voltou pra mesa, trazendo cura e leveza. As orações começaram a florescer e a esperança voltou a viver. Eu vi corações endurecidos mudarem, relacionamentos se alinharem. Aquilo que parecia impossível se tornou um milagre visível. Hoje quando olho pra trás, lembro de tudo que Deus faz, porque nenhuma casa está longe demais quando o Senhor decide trazer sua paz. Ele restaurou minha casa quando tudo parecia perdido, transformou lágrimas em esperança e sarou o que estava ferido. Ele restaurou minha casa, trouxe paz ao coração, o que estava dividido Ele uniu com sua mão. Hoje existe luz onde havia dor, porque Deus visitou o nosso lar com amor. Pai, continua cuidando da minha família, protegendo cada geração. Que nunca falte tua presença, nem tua direção. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, porque uma casa construída em ti nenhuma tempestade pode derrubar. Onde havia guerra, traz reconciliação. Onde havia distância, traz aproximação. Hoje o som da minha casa é diferente, existe paz onde antes havia ambiente tenso e doente. As vozes que gritavam agora oram juntas, e as feridas já não dominam nossas lutas. O inimigo queria destruir nossa história, mas Deus escreveu capítulos de vitória, porque aquilo que foi entregue ao Senhor recebe cuidado, graça e amor. Se você está ouvindo essa canção, vendo sua família em confusão, não pare de orar nem de acreditar, porque Deus ainda sabe restaurar. Ele transforma o impossível em realidade, troca a mágoa por unidade e faz nascer novamente o amor. Onde antes só existia dor, nenhuma
mente, o lar e seus corações. Ele restaurou minha casa, onde havia silêncio, hoje existe oração. Onde havia feridas, hoje existe perdão. Onde havia lágrimas, hoje existe gratidão. Porque quando Deus visita um lar, a restauração se torna testemunho. Ninguém imaginava, nem eu, porque houve um tempo em que tudo dentro de mim parecia quebrado. Sonhos quebrados, esperança quebrada, coração quebrado. Mas Deus tem um costume de pegar ruínas e transformar em testemunhos. Eu me lembro dos dias em que eu não me reconhecia. O espelho mostrava alguém sem alegria, carregando feridas que ninguém enxergava, enquanto por dentro minha alma desabava. Eu sorria pra esconder a dor, mas o vazio era maior que qualquer amor. Tentava preencher o que faltava em mim, sem perceber que estava longe do caminho, enfim. Quantas noites eu chorei sozinho, achando que Deus tinha esquecido meu destino. O peso das falhas sobre minhas costas, e o medo fechando todas as portas. Eu me sentia um vaso quebrado no chão, sem valor, sem direção. Mas o Pai não viu lixo nem derrota, Ele viu uma história que ainda não tava pronta. Porque Deus não olha como o homem vê, Ele vê o que ainda podemos ser. E quando todo mundo vê o fim da estrada, Ele começa uma nova jornada. Dos pedaços Deus me reconstruiu, quando tudo em mim quase desistiu. Sua graça me encontrou no chão e trouxe vida pro meu coração. Dos pedaços Deus me reconstruiu, o que morreu dentro de mim ressurgiu. Hoje eu canto porque sobrevivi, foi a mão de Deus que cuidou de mim. E se ainda existe luz no meu olhar, é porque o céu decidiu me levantar. Eu tentei esconder minhas cicatrizes, mas Deus transformou minhas crises em capítulos de uma nova história, onde a dor não roubou minha vitória. O inimigo dizia acabou pra você, mas Deus dizia eu ainda vou fazer. E entre essas duas vozes eu escolhi acreditar no que o céu falou sobre mim. Foi um processo lento e profundo, enquanto tudo parecia parado no mundo. Deus estava reconstruindo os alicerces, fortalecendo áreas que antes eram frágeis. Aprendi que restauração não acontece de uma vez. Às vezes ela vem peça por peça, mês após mês. Mas cada lágrima derramada em oração virou cimento na reconstrução. Hoje eu entendo por que sobrevivi, porque o Senhor nunca saiu daqui. Mesmo quando eu não conseguia enxergar, Sua mão continuava a trabalhar. Dos pedaços Deus me reconstruiu, quando tudo em mim quase desistiu. Sua graça me encontrou no chão e trouxe vida pro meu coração. Dos pedaços Deus me reconstruiu, o que morreu dentro de mim ressurgiu. Hoje eu canto porque sobrevivi, foi a mão de Deus que cuidou de mim. E se ainda existe luz no meu olhar, é porque o céu decidiu me levantar.
Pode olhar minhas cicatrizes, eu não escondo mais. Elas contam histórias de batalhas que ficaram pra trás. Porque o mesmo Deus que restaura sonhos também restaura corações. E aquilo que parecia impossível se torna testemunho entre as nações. Não foi minha força, não foi minha capacidade, foi a graça me reconstruindo no meio da tempestade. Hoje eu caminho diferente, não porque nunca mais enfrento lutas pela frente, mas porque agora eu sei quem está comigo em cada vale, em cada perigo. O menino quebrado do passado agora vive restaurado. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque a presença de Deus me sustenta. As ruínas viraram construção, a dor virou canção, as lágrimas viraram sementes e os desertos produziram fontes. Se alguém ouvir essa música ferido, sentindo o coração perdido, saiba que Deus ainda faz milagres assim, porque Ele também fez em mim. Não existe pedaço tão quebrado que não possa ser restaurado. Quando o oleiro toca com amor aquilo que foi ferido pela dor, dos pedaços Deus me reconstruiu. Quando tudo em mim quase desistiu, Sua graça me encontrou no chão e devolveu vida ao meu coração. Dos pedaços Deus me reconstruiu. Meu passado não me define mais, porque o amor que me levantou é maior que todos os vendavais. Hoje eu vivo pra testemunhar que Deus ainda sabe restaurar, e aquilo que parecia perdido pode voltar a respirar. Dos pedaços Deus me reconstruiu. Hoje havia ruínas, hoje existe propósito. Hoje havia lágrimas, hoje existe gratidão. E toda vez que olharem pra minha história, não verão alguém que caiu, verão alguém que Deus restaurou. Eu fui longe demais, pelo menos era isso que eu pensava. Me afastei, me perdi, ignorei a voz de Deus por muito tempo. Mas existe algo que o mundo nunca entendeu: a graça sabe encontrar filhos perdidos. E quando eu já não sabia o caminho de volta, a graça me trouxe de volta. Eu saí de casa achando que era liberdade, corri atrás dos desejos e da vaidade. Queria viver do meu jeito sem direção, sem perceber que estava perdendo o coração. No começo tudo parecia perfeito, mas o vazio crescia dentro do peito. Quanto mais eu tentava preencher, mais distante de mim eu conseguia ser. As amizades desapareceram com o tempo, os aplausos sumiram com o vento. E quando a tempestade finalmente chegou, ninguém ficou quando tudo desabou. Foi no fundo do poço que percebi que longe do Pai eu estava me destruindo ali. Porque o mundo promete felicidade, mas não consegue curar a alma de verdade. Eu me lembrava dos dias no altar, da paz que eu sentia ao orar. E algo dentro de mim começou a dizer: filho, ainda dá tempo de voltar pra viver. A graça me trouxe de volta quando eu não sabia voltar sozinho. A graça me encontrou chorando, perdido no meio do caminho. A graça me trouxe de volta pros braços do Pai outra vez. E onde existia culpa e vergonha, o amor de Deus trouxe paz. Eu estava longe,
mas Deus nunca esteve distante de mim. Eu tinha medo de voltar pra casa, achando que encontraria portas fechadas, achando que Deus estava decepcionado com tudo que eu tinha abandonado. Mas quando comecei a me aproximar, o Pai já estava pronto pra me abraçar. Igual ao filho pródigo da história, recebido com amor e não com memória. Ele não me lembrou dos meus erros, nem contou quantas vezes eu falhei por inteiro. Ele simplesmente me chamou de filho e restaurou meu coração ferido. A graça fez aquilo que eu não podia, curou feridas que ninguém via, quebrou correntes que me prendiam e devolveu sonhos que já não existiam. Hoje eu sei que o amor verdadeiro não abandona alguém no desespero, porque mesmo quando eu me afastei, Deus continuou me procurando onde andei. A graça me trouxe de volta quando eu não sabia voltar sozinho. A graça me encontrou chorando, perdido no meio do caminho. A graça me trouxe de volta pros braços do Pai outra vez, e onde existia culpa e vergonha, o amor de Deus trouxe paz. Eu estava longe, mas Deus nunca esteve distante de mim. Obrigado por não desistir de mim quando eu mesmo desisti. Obrigado por me amar quando eu não conseguia me amar. Aqui teu amor atravessou meu orgulho, minha rebeldia e confusão, e encontrou um filho cansado precisando de restauração. Hoje eu sei que a graça não desiste. A graça persegue, a graça resgata, a graça restaura. Agora eu olho pra trás emocionado, lembrando do homem que estava quebrado, sem direção, sem esperança, sem conseguir enxergar mudança. Mas Deus transformou minha história, escreveu capítulos de vitória. Não porque eu merecia receber, mas porque sua graça decidiu me acolher. As lágrimas viraram testemunho, os desertos viraram caminho, e o lugar onde eu quase morri virou o lugar onde renasci. Hoje minha voz alcança pessoas feridas que também pensam que perderam a vida, pra dizer que ainda existe perdão e cura para qualquer coração. Não importa o quanto você se afastou, nem o quanto o mundo te machucou, se existe arrependimento sincero aí, a graça ainda pode te trazer de volta daqui. A graça me trouxe de volta quando tudo parecia perdido. A graça me chamou pelo nome quando eu estava ferido. A graça me trouxe de volta e restaurou quem eu sou, porque o amor que saiu me procurando foi o mesmo amor que me encontrou. Hoje eu vivo pra testemunhar que ninguém está longe demais, quando a graça de Deus decide trazer um filho de volta pra casa do Pai. Eu estava perdido, mas a graça me encontrou. Eu estava longe, mas a graça me alcançou. E quando eu não tinha forças pra voltar sozinho, o amor de Deus atravessou a distância e me trouxe de volta. Eu fui longe demais, pelo menos era isso que eu pensava. Me afastei, me perdi, ignorei a voz de Deus por muito tempo. Mas existe algo que o mundo nunca entendeu: a graça sabe encontrar filhos perdidos. E quando eu já não sabia o caminho de volta, a graça me trouxe de volta. Eu saí de casa achando que era liberdade, corri atrás dos desejos e da vaidade. Queria viver do meu jeito sem direção, sem perceber que estava perdendo o coração.
começo tudo parecia perfeito, mas o vazio crescia dentro do peito. Quanto mais eu tentava preencher, mais distante de mim eu conseguia ser. As amizades desapareceram com o tempo, os aplausos sumiram com o vento. E quando a tempestade finalmente chegou, ninguém ficou quando tudo desabou. Foi no fundo do poço que percebi que longe do pai eu estava me destruindo ali. Porque o mundo promete felicidade, mas não consegue curar a alma de verdade. Eu me lembrava dos dias no altar, da paz que eu sentia ao orar. E algo dentro de mim começou a dizer: filho, ainda dá tempo de voltar pra viver. A graça me trouxe de volta quando eu não sabia voltar sozinho. A graça me encontrou chorando, perdido no meio do caminho. A graça me trouxe de volta pros braços do Pai outra vez. E onde existia culpa e vergonha, o amor de Deus trouxe paz. Eu estava longe, mas Deus nunca esteve distante de mim. Eu tinha medo de voltar pra casa, achando que encontraria portas fechadas, achando que Deus estava decepcionado com tudo que eu tinha abandonado. Mas quando comecei a me aproximar, o Pai já estava pronto pra me abraçar. Igual ao filho pródigo da história, recebido com amor e não com memória. Ele não me lembrou dos meus erros, nem contou quantas vezes eu falhei por inteiro. Ele simplesmente me chamou de filho e restaurou meu coração ferido. A graça fez aquilo que eu não podia, curou feridas que ninguém via, quebrou correntes que me prendiam e devolveu sonhos que já não existiam. Hoje eu sei que o amor verdadeiro não abandona alguém no desespero, porque mesmo quando eu me afastei, Deus continuou me procurando onde andei. A graça me trouxe de volta quando eu não sabia voltar sozinho. A graça me encontrou chorando, perdido no meio do caminho. A graça me trouxe de volta pros braços do Pai outra vez. E onde existia culpa e vergonha, o amor de Deus trouxe paz. Eu estava longe, mas Deus nunca esteve distante de mim. Obrigado por não desistir de mim quando eu mesmo desisti. Obrigado por me amar quando eu não conseguia me amar aqui. Teu amor atravessou meu orgulho, minha rebeldia e confusão, e encontrou um filho cansado precisando de restauração. Hoje eu sei que a graça não desiste. A graça persegue, a graça resgata, a graça restaura. Agora eu olho pra trás emocionado, lembrando do homem que estava quebrado, sem direção, sem esperança, sem conseguir enxergar mudança. Mas Deus transformou minha história, escreveu capítulos de vitória. Não porque eu merecia receber, mas porque sua graça decidiu me acolher. As lágrimas viraram testemunho, os desertos viraram caminho, e o lugar onde eu quase morri virou o lugar onde renasci. Hoje minha voz alcança pessoas feridas que também pensam que perderam a vida, pra dizer que ainda existe perdão e cura para qualquer coração. Não importa o quanto você se afastou, nem o quanto o mundo te machucou, se existe arrependimento sincero aí, a graça ainda pode te trazer de volta daqui. A graça me trouxe de volta quando tudo parecia perdido. A graça me chamou pelo nome quando eu estava ferido. A graça me trouxe de volta e restaurou quem eu sou, porque o amor que saiu me procurando foi o mesmo amor que me encontrou. Hoje eu vivo pra testemunhar que ninguém está longe demais, quando a graça de Deus decide trazer um filho de volta pra casa do Pai. Eu estava perdido, mas a graça me encontrou. Eu estava longe, mas a graça me alcançou. E quando eu não tinha forças pra voltar sozinho, o
O amor de Deus atravessou a distância e me trouxe de volta. Eles pensaram que era o fim, eu mesmo pensei. Quando tudo desabou, quando tudo perdeu a cor, quando até a esperança ficou em silêncio. Mas Deus ainda escreve histórias no meio do caos, e Ele não terminou comigo. Eu me vi no chão, sem reação, com pedaços espalhados pelo coração. Tudo que eu construí parecia cair, eu não sabia mais como prosseguir. As vozes diziam acabou pra você, eu quase comecei a acreditar também. O peso das escolhas me alcançou e a minha força simplesmente acabou. Eu sorri pra esconder a dor, mas por dentro eu pedia socorro ao Senhor, porque ninguém viu o que eu carregava enquanto minha alma desmoronava. No fundo do poço eu ouvi uma voz que atravessou o silêncio em nós, dizendo: eu ainda não terminei tua história. Levanta porque ainda existe glória. Das cinzas eu me levantei quando pensei que eu não voltaria. Foi Deus quem me sustentou no meio da minha agonia. Das cinzas eu me levantei com feridas, mas de pé, porque quem anda com o Senhor não perde a fé. E quando tudo me dizia fim, o céu dizia: eu sou teu começo aqui. Foi no processo mais doloroso que eu descobri um Deus glorioso, que não abandona quem cai no chão, mas estende a mão na escuridão. Eu achei que era meu final, mas Deus transformou em algo sobrenatural. Cada lágrima virou aprendizado, cada queda virou recomeçado. Eu passei pelo fogo e não me consumiu, porque algo maior me sustentou e me construiu. Não era minha força, era sua presença me levantando na dependência. E quando eu não tinha mais direção, Deus me guiava na contramão, me tirando do lugar da destruição e me colocando na posição da restauração. Das cinzas eu me levantei quando pensei que eu não voltaria. Foi Deus quem me sustentou no meio da minha agonia. Das cinzas eu me levantei com feridas, mas de pé, porque quem anda com o Senhor não perde a fé. E quando tudo me dizia fim, o céu dizia: eu sou teu começo aqui. Eu não sou mais o mesmo de antes, algo mudou dentro de mim. O fogo não me destruiu, Ele me fez renascer assim. Se foi difícil eu sobreviver, foi porque Deus estava ali, transformando dor em força e me fazendo prosseguir. Hoje eu olho minha cinza no chão e vejo a prova da transformação. O que era fim virou recomeço, o que era dor virou endereço. Menino quebrado se levantou, porque a graça o alcançou. E tudo que tentou me destruir foi usado pra me construir. Se você está no chão agora, achando que não tem mais história, escuta essa voz que te chama. Hoje ainda existe vida depois do caos. Não importa o quanto você caiu, nem o quanto a dor te feriu. Se Deus ainda está te chamando aqui, é porque Ele quer te fazer prosseguir. Das cinzas eu me levantei e nunca mais fui o mesmo, porque Deus pegou minha dor e transformou em recomeço. Das cinzas eu me levantei e hoje posso declarar: o Deus que me levantou do chão também pode te levantar. E aquilo que parecia fim era só o começo de Deus em mim. Das cinzas eu me
força, mas pela graça que transforma ruínas em testemunho vivo e faz nascer vida onde só existia fim.